vou primeiro falar pela ordem da Raquel. Raquel, lembrei que tinha um fotógrafo da Fiocruz que fotografava as pessoas em eventos para ver a emoção deles na sua fala sobre colocar os eventos como um lugar de foco. E era muito interessante o trabalho dele, né? E assim ele mostrava tanto imagens prazerosas nas fotos como imagens de horror. E aí é muito interessante, porque você trabalha com imagem, eu lembrei imediatamente quando você falou do foco. E eu acho que isso é uma coisa que não foi feita e tudo. Eu acho que o lugar do campo, observação participante, tem que aparecer, sim. Eu acho que a sua fala deu para a gente pensar numa pesquisa mais autoetnográfica e também, quando a Carol apresentou nos Jovens Talentos, uma das sugestões que foi feita foi falar assim, para incluir os bastidores de organizar a FESB, no sentido de mobilizar os pais e tudo. Eu acho que tudo isso poderia aparecer, mas eu acho fundamental esses conflitos que você coloca. Porque assim, eu também com trabalhos no Provoque, uma vez eu estava assistindo um aluno apresentando e tinha um colega dele que não se deu bem com o orientador e saiu do programa. E num trabalho que eu fiz, eu coloquei isso, dos que não têm condição de continuar participando. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nos que estão de fora, assim, para não dar uma imagem idealizada, né? Eu acho que é por vários motivos. A sua aluna pode ser que nunca tenha viajado sozinha, que a família não tem hábito de viagens, a gente não sabe, mas eu acho que aparecer isso é fundamental. E assim, ir apresentar já na Fiocruz é difícil, imagina a pessoa pensar, vou viajar para apresentar em outro lugar. Então, eu acho que isso é muito bacana de aparecer, sim, eu concordo, né? É, e aí, das coisas que você falou de não naturalizar os questionários, eu acho também muito importante, porque a gente costuma fazer questionário, mas na verdade, muitas vezes, os alunos podem responder para agradar, para ficar roseado o que é o programa, e na verdade, e vão aparecer isso também na nossa pesquisa, né, Carol? As pessoas que respondem são as que mais gostam. E eu sempre tive dificuldade, isso eu sempre escrevi sobre trabalho de egressos, porque os que tiveram mais decepção com o programa, a gente encontra na vida um relato ocasional, mas eles não vão se dar o trabalho de escrever sobre, porque, em geral, quem gostou é que vai responder e falar, ah, não, vou contribuir. Então, eu acho que quando a gente consegue achar quem tem alguma nota crítica, a gente tem que aproveitar e incluir, porque eu acho que faz parte de entender um programa, saber o que as pessoas pensaram, coisas boas e ruins, né? Quanto à fala do Renato, eu gostei muito da questão do desenvolvimento científico, para além do Brasil, que no mundo, né, eu acho que a gente tem que fazer. O trabalho que eu fiz com a Bruna foi Brasil e Japão. A gente tentou, por mais que eu nunca tenha ido ao Japão, mas a gente tentou, a Bruna tinha um grande interesse, então eu motivei ela desde o começo a fazer pontes com o Japão, e graças a Deus a gente conseguiu. Agora, eu também penso para dentro do Brasil, assim, por eu ter estado no Provoc, ter visto essa rede se formando, também há muita diferença entre o Provoc Rio e o Provoc das regionais, que tem muito menos gente para trabalhar. Então, mesmo no interior da Fiocruz, também eu acho que vale a pena dizer assim, como um programa que tá se consolidando em algumas regionais, porque 5 já existiram no passado. A do Rio, as unidades regionais mais fortes da Fiocruz, né? Rio, Bahia, Amazonas, Recife e Minas. Eram as 5 que tiveram Provoc no passado, algumas ficaram, outras não, e depois
se refez e pensando em todas as regionais, menos Paraná não aderiu. Mas eu acho que também tem uma muita diferença dessas que começaram agora e como é que estão pouca gente trabalhando. Eu acho que isso também faz muita diferença e as demandas regionais de cada lugar. Eu acho que também para pensar a ciência, a gente tem que pensar o contexto de cada local que faz o programa. Eu acho que eu já teve uma pesquisadora, Renato, não sei se você chegou a conhecer, a Ana Filipek, que era muito interessada em programas de iniciação científica no mundo, e ela pegava várias coisas. A gente tem algumas coisas do passado. Uma vez a gente apresentou com pessoas do Canadá, numa LASA que veio aqui no Rio, foi muito interessante. E assim, o que a gente via na época é que eram muito mais pontuais, que nem o programa que o Leopoldo de Meis fez na FRJ, que no sentido de ser férias, não era um programa tão prolongado quanto é o Provoca. Eu acho que o Provoca tem de qualidade isso de ser um programa mais longo, né? Não formal mais longo, mas ao mesmo tempo pouca gente no Brasil tem acesso. Então, isso eu acho que a desigualdade está presente, mas eu gostei muito da sua sugestão. E eu acho que tem que realmente refinar muito como vai ser a metodologia e delimitar o problema mais, porque, assim, na verdade, a Carol tá interessada na questão da FESB, mas tem várias maneiras de abordar essa questão, né? E o fato de ser comemorativo, tanto para o Provoque quanto para a FESB, tem um lado bom, mas eu acho que tem que ver por trás da comemoração. O que que é isso? Quais são as dificuldades? Porque, assim, por exemplo, uma das coisas que a gente viu acontecer durante o tempo que eu tive no Provoque, que a CAP UFRJ, que participou da FESB há alguns anos, não estava conseguindo participar mais por falta de gente, não por falta de dinheiro, por falta de gente que pudesse levar os alunos. Mas assim, são as instituições melhores do Rio de Janeiro que têm conseguido levar. Então, isso tudo cria uma grande desigualdade, né? De ter, digamos assim, dinheiro público para levar alguns alunos, mas tem tantas outras pessoas que trabalham em escola que não têm a chance, querendo participar, de participar, e às vezes são alunos excelentes. Então, eu acho que a gente tem que, de todo modo, tocar na desigualdade de quem pode fazer ciência, né? No meu entender. Então, mais ou menos é isso o que eu pensei. Eu agradeço muitíssimo a colaboração de vocês com o trabalho da Carol. Eu fico muito honrada o do Renato, né, meu novo chefe, poder participar. E a Raquel, que ela participou há 2 anos da Bruna, quando nem era minha supervisionanda, e aí depois está hoje participando. Tá bom. Pode falar, Carol. É, eu gostaria de agradecer, né, pela disponibilidade, tanto do Renato quanto da Raquel. É, assim, eu estava tão. A Isabela sabe, né? Eu estava tão nervosa, né, por conta desse seminário, assim, não só porque envolve tudo isso, né? Apresentação e tudo mais. Mas, assim, essa coisa de ter que, né, cumprir os créditos. Eu estava fazendo 4 disciplinas, né, esse semestre, e aí ter que elaborar o relatório para mim foi um pouco desafiador. Eu acho que é por isso também que algumas coisas não ficaram, né, tão esclarecidas da forma assim como deveria. É claro que a gente sempre vai aprimorando, né? E, e assim, comentando assim de forma geral, assim, é, assim, eu já pensei muito nessa questão, né, de muitos depoimentos positivos, né, até porque quando os estudantes respondem ao questionário, né, é dito que é para ir para o observatório, né, e tem essa questão de ser um evento, né, comemorativo, é, então acho que realmente assim explicar o contexto, né, eu acho que isso também vai interferir, né, na questão dos resultados também. É, sobre a aluna da Raquel, né, que ela falou que não quer participar, assim, é normal, assim, que de início, assim, o estudante ele tem um pouco de receio, né, até porque
é aquilo, o estudante ele vai para outro lugar, né, sem ser a Fiocruz, vai apresentar para um lugar desconhecido e envolve essa questão de fazer uma viagem, né, ficar longe da família, né, viagem longa. Mas, e aí que eu acho que entra também o trabalho da equipe pedagógica, né? Porque antes dos eventos, né, acontecem reuniões, né, que são esclarecidas como que vai ser, tem a programação, tem o roteiro, tem tudo explicado. E aí o estudo, assim, com o passar do tempo, o estudante ele vai tendo mais confiança, né? Vai criando, né, uma confiança maior com a equipe, né? A equipe também conversa com os responsáveis, também tem essa questão. Então, eu acho que é por isso também, de uma certa forma, eu também insisto nessa questão do pedagogo, né? Porque eu acho que isso interfere muito, né? Sobre a motivação dos estudantes em participar. Eu não sei, assim, gente, porque foram tantas contribuições, foram tantas coisas que eu anotei aqui, e eu não sei, assim, se eu estou respondendo tudo, assim, mas... Você anotou é, tudo? Não, tudo Anotou tudo? não. Tudo O mais não. importante? Então tá bom. Se eu puder ter acesso à gravação depois, não sei como que vai ser, mas, enfim, Para a secretaria a gente vê. tá bom. Então é isso, assim, eu agradeço muito pela disponibilidade de vocês, agradeço também aos que estão presentes, né, acompanhando. É, é isso, muito obrigada. Aí depois tem que ver, desculpa te ter interrompido, depois você pode tentar ver com o Isaac se é possível ter o acesso, enfim. Mas em geral Uhum, fica gravado, porque se tiver algum problema, ter o registro, tá? Está sendo sim, gravado, eu vou sim. terminar aqui a gravação. A gente acho que pode dar por encerrada a seu processo de apresentação, de avaliação do seu seminário. Novamente, está de parabéns, professora Isabela também. E vou pedir para que todos saiam, que eu vou ficar aqui mais um pouquinho com a professora Raquel, para a gente poder articular aqui o envio para a secretaria da sua avaliação, tá? Da sua ata com as observações e avaliação. Agradecendo a Uhum. presença de todos, que metade já foi embora. Tá, obrigada, Renata. Vou Obrigada, sair, tá? Obrigada, parabéns, Carolina e Tá, Isabela. obrigada. A gente fica em Bom contato. fim de ano, hein? Descansa e depois é só trabalhar que vai ficar ótima a sua dissertação. Vou precisar descansar mesmo, mas vai dar tudo certo. Faz parte. Obrigada.